Já está gravando. Aula de concordância nominal. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o PDF para eu. Aqui. Todas vendo o slide aí? Sim. Sim. Então, vamos começar a nossa aula de concordância nominal. Pessoal, primeiro, por que se chama concordância nominal, né? É muito importante que a gente verifique isso. Ora, é concordância nominal? É concordância nominal exatamente por quê? Porque quem vai participar é o núcleo substantivo. Ó, substantivo é o núcleo e o artigo numeral, o pronome e o adjetivo tem que concordar com ele. Então, por conta disso, que a concordância é nominal. Então, a gente tem uma regra geral. Qual é a regra geral? Deixa eu mudar aqui. Regra geral. O artigo, ó, o adjetivo, o numeral e o pronome, né? Numeral, adjetivo e o pronome adjetivo devem concordar em gênero e número com o núcleo, ou seja, com o substantivo. Então, essa, galera, é a regra básica que a gente tem que verificar na concordância nominal. Então, se eu tenho um substantivo rapazes, masculino e plural, o artigo, o numeral 2 aqui, ó, e o adjetivo inteligente, obrigatoriamente devem concordar com ele. A mesma coisa o pronome, né? Ó. Minha carta estava anexo. Ó. Então vejam que carta é o núcleo, carta é o núcleo, carta é o núcleo e deve, portanto, concordar com minha e anexo. Então, anexo e minha devem concordar com ele. Aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte, ó. Vejam que rapazes aqui é o núcleo do sujeito, não é não? É o núcleo do sujeito. Ó, o os, o 2 e o inteligente, o o, o 2 e o inteligente, ó, são adjuntos adnominais. Como é adjunto adnominal, o pronome minha aqui, né, ó? O pronome minha é um adjunto adnominal. Mas, ó, o anexo aqui não pertence ao sujeito. Se o anexo não pertence ao sujeito, ele será o quê, pessoal? Ele será predicativo. Então, vejam que, se a gente for falar de morfologia, a regra é essa. O artigo,
o adjetivo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo. Se a gente for falar de sintaxe, o adjunto adnominal e o predicativo concordam com o substantivo. Beleza aí? Então, é muito importante que a gente verifique, não só na categoria morfológica, que a gente verifique também na categoria sintática. Então, de novo, na categoria morfológica, o artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo devem concordar com o substantivo. Na categoria sintática, o adjunto adnominal e o predicativo devem concordar com o núcleo ao qual se refere. Beleza? Então, muita Professor, gente... então esse anexo não está com a carta, não, que é sujeito? Tá, mas ele não é adjunto, ele é predicativo. Pois é, e o adjunto não é fora do sujeito, né? Não, o predicativo, que é fora. Ah, o predicativo que é fora, né? O adjunto, ele fica perto, né? Ele fica junto do substantivo. O predicativo, não. Ele pertence a outra estrutura. Então, esses inteligentes também, eles seriam adjunto, né? Um adjunto. Beleza? Pronto. Dito isso, né? Vamos analisar o que eu disse agora, ó. O adjetivo sempre exercerá a função sintática de adjunto adnominal e de predicativo, né? Adjunto, quando fizer parte da mesma estrutura do núcleo, predicativo, quando não fizer parte da mesma estrutura do núcleo. Então, aqui, ó, a palavra inteligente, ó. As garotas inteligentes saíram. Vejam vocês que o substantivo garota é o núcleo do sujeito. E o adjetivo inteligente, ele faz parte do sujeito. Ó. Então, se ele faz parte do sujeito, ele é um adjunto adnominal. Mas veja que não, ó. As garotas são inteligentes, ó. Quem é inteligente? As garotas, ó. Então, o sujeito é somente as garotas, ó. Portanto, inteligentes aqui vai estar fora dessa estrutura. Por isso que inteligente será predicativo do sujeito. As alunas acharam a prova fácil. O que foi que as alunas acharam? A prova. Ó. A prova é o objeto direto. Ó. A palavra fácil, embora esteja perto da palavra prova, ela não pertence ao objeto. Ela é uma estrutura à parte. É tanto, ó, se a gente fizesse assim, ó, vou copiar isso aqui, ó. Analise comigo aqui, ó. Se eu pegar e fizer assim, ó. Puxa. Ficou grande, ó. Tem que copiar, ó. A maiúsculo para ficar melhor. As alunas acharam, ó. As alunas acharam a prova fácil. Por que que a palavra fácil não pertence ao objeto? A palavra fácil não pertence pelo seguinte, ó. Se a gente for transformar a prova em pronome, vejam que a palavra fácil, ela não se transforma junto com o objeto, ó. Ela permanece na frase. Então, troquei a prova pelo na, ó. As alunas acharam-na
fácil. Então, vejam que a palavra fácil, quando a palavra prova sai da frase, a palavra fácil permanece na frase. Isso mostra exatamente o quê? Isso mostra que a palavra fácil não pertence ao objeto. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho um substantivo que é núcleo, se o termo for adjunto ou adnominal, se eu retirar o núcleo e trocar por outra palavra, o adjunto ou adnominal automaticamente não pode ficar na frase. Ele tem que sumir junto com o núcleo. Por exemplo, ó, se eu pegar essa frase aqui, as garotas, ó. As garotas, não, deixa eu, as garotas inteligentes saíram, ó. Quem é o núcleo aí? O núcleo é o substantivo garotas. Confere? É o substantivo garotas. Se eu trocar garotas pelo pronome elas, vejam que o as e o inteligentes, eles têm que sumir juntos com garotas, ó. Então fica elas saíram. Então esse, galera, é um modo importante de nós sabermos se um adjetivo ele é adjunto adnominal ou se ele é predicativo. Principalmente se eu estiver falando de predicativo do objeto. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, um predicativo do sujeito e botar junto do sujeito, o predicativo tem que aparecer entre vírgulas. Então, aí eu sei logo, né? Se aquele adjetivo é predicativo ou adjunto. Por quê? Porque o adjunto nunca pode ficar perto do substantivo com vírgula. Ele não pode se separar do núcleo por vírgula. Quem pode fazer isso? É o predicativo. Então, se o predicativo ficar junto do sujeito, ele tem que ser separado por vírgula. Deu para entender, pessoal, isso aí? Deu. Agora é uma vírgula ou são duas vírgulas? Vai depender da posição. Se ele vier antes, é só uma. Se vier em duas, ou se vier no meio, são duas. Mas obrigatoriamente ele vai ser separado por vírgulas? É. Se ele estiver próximo ao sujeito, sim. Ok. Então, ó, vamos analisar a concordância do adjunto adnominal com o substantivo. Pessoal, não tem o que cogitar. O adjunto adnominal vai concordar com o seu núcleo. Então, ó, a casa feminino, amarela feminino, candidatos masculino, inteligentes masculino, compareci a jornadas técnicas, ó, se tiver o i, os dois vão para o plural, ó, técnicas e científicas. Se eu colocar o hífen, só vai para o plural a última, tá? Que o adjetivo ele vira composto. Quando nós temos, pessoal, adjetivo composto, só vai concordar o último elemento, tá? Então, compareci a jornadas técnico-científicas. Exatamente por quê? Concordando científicas com jornadas. Mas o técnico, ó, vai ficar invariável. Isso se for preso por hífen, tá? Se for preso por hífen. Se for preso por vírgula ou i, aí você leva todos os adjuntos concordando com o núcleo. Tranquilo? Tranquilo. Professor, esse amarelo aí, ele seria o quê? Ele seria um adjunto? Que amarelo? Ou a casa aqui, amarela? Adjunto.
E o Inteligentes inteligente. também. Deixa eu dar o bizu. Se tiver um No adjetivo, caso, seria um predicativo se tivesse depois do verbo. ou se tivesse entre vírgulas. Hum. Depois do verbo ou entre vírgulas. Então, diga aí seu bizu, por favor. O bizu é o seguinte, ó. Se eu tiver um adjetivo próximo ao substantivo no sujeito, e se não tiver por vírgula, tem que ser adjunto adnominal. Beleza? Entendeu? Sim. Sim. Então, né, pessoal? A gente tem que analisar, né? O que o aqui é muito fácil, né? O adjetivo, ele vai concordar, ó. Atenção. Não. Homens inteligentes, homens bonitos. Mulheres inteligentes, mulheres bonitas. Agora, se o adjetivo, pessoal, na sua origem, for um substantivo que naquela frase vira adjetivo, ele fica invariável. Por exemplo, vinho não é um substantivo? É. Mas aqui nessa frase, ó, o vinho está atuando como adjetivo. Então, se uma palavra normalmente é substantivo, mas em uma determinada frase vira adjetivo, o adjetivo vai ficar invariável, tá? Por isso que não tem compramos calças, ó, vinho, compramos calças rosa, compramos calças cinza. Essas palavras vinho, rosa e cinza, ó, são o quê? São substantivos que passaram por derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? Quando muda a classe, gramatical. Então, no caso aí, os substantivos viraram adjetivos. Ó, são substantivos que passaram por derivação imprópria, ou seja, quando muda a classe gramatical e neste caso, viraram adjetivos. Ó, regra, ficam invariáveis. Eles não vão concordar com o substantivo. Outro exemplo, ó. Fiz 2 cursos relâmpago, ó. Por que relâmpago? Pelo mesmo motivo. Relâmpago normalmente é um substantivo, né? Ó, substantivo que virou, portanto, então se liguem nisso, tá? Substantivo que virou adjetivo, portanto, vai ficar invariável. Então, não é fiz 2 cursos relâmpagos, não. É relâmpago mesmo. Entendido isso? Entendi. Show. Pessoal, cuidado, né? Ó, eu até já falei, mas vou repetir. Flexão de adjetivo composto. Só vai... Quando o adjetivo é composto? Quando se liga por hífen, aqui, ó. Se ligou por hífen. Então, nesse caso, ó, só vai para o plural o último, tá? Então, há várias opções político-partidárias.
E se for, galera, azul marinho, ó, azul marinho é invariável. Azul celeste também, invariável. Quando tiver cor-de, também é invariável. Ó. Usava camisas cor de rosa. Cor de rosa. Cor de laranja. Cor de limão, etc. Tá? Então, se eu tiver que usar cor de alguma coisa, fica invariável. E se no adjetivo composto houver um substantivo, ó, como é o caso aqui de abacate, a expressão toda fica invariável. Ou seja, usava camisas verde abacate. Usava camisas verde abacate. Beleza? Então, repetindo, adjetivo composto normal vai ficar somente o último no plural. Agora, se for azul marinho, se for azul celeste, se tiver cor de rosa, cor de laranja, cor de limão, etc., também vai ficar invariável. E se tiver no meio um substantivo, como é o caso aqui de abacate, tudo vai ficar também invariável. Por isso que fica camisas verde abacate. Um caso especial também, galera, é quando o adjetivo for surdo-mudo, tá? Se for surdo-mudo, é uma exceção. Por quê? Porque os dois são, ó, os dois são flexionáveis, tá? Por exemplo, ó, homens surdos, ó, mudos, ó. Os dois foram para o plural, tá? Normalmente não é só o último que vai. Surdo-mudo é uma exceção. Beleza? Professor, então, no caso, só existe esse caso especial em que os dois vão para o plural? É. É, né? Todos os demais, somente o último. A não ser que haja, como esse exemplo 4 aqui, ó. Que eu já falei para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Show. Bora lá. Pessoal, vamos analisar agora. Esse é o caso, ó. Um só adjetivo referindo-se a mais de um substantivo, de gênero ou número diferentes. O que é que nós temos que analisar? Se o adjetivo vem antes ou depois. No caso aqui, ó, o adjetivo vem antes, tá? Então, se o adjetivo adjunto adnominal vier antes, a gente só pode concordar com o primeiro, ou seja, com o mais próximo. Por exemplo, os antigos postes e luminárias, ó. Então, vejam que eu tenho postes aqui, que eu tenho luminárias aqui, ó. Mas o adjetivo só vai concordar com o primeiro. Informamos a ele, ó, adequada hora e lugar. Se por um acaso eles colocarem assim, ó, adequados hora e lugar, concordando com os dois, está errado, tá? Está errado. Então, essa é a regra. Vai concordar
somente com o primeiro. Agora, se ele adjunto adnominal vier depois, pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Exemplo, apreciava muito as praias e o artesanato. Ó. Então, praia, plural, feminino, artesanato, singular, masculino. Então, eu peguei aqui, ó, concordei somente com o nordestino, ó. Ou, concordei somente com o artesanato, ó. Então, vejam vocês que eu não concordei com os dois. Agora, aqui não, ó. Eu vou botar assim para vocês identificarem. Ó. O nordestinos concordou tanto com praia quanto com artesanato. É uma regra facultativa. Outro exemplo, ó. O rapaz e a moça apaixonada, ó. Concordando somente com o último, com o mais próximo. Ou concordando com os dois. O rapaz e a moça, ó. Apaixonados. Portanto, é facultativo. Janela e porta. Ó, porta quebrada, concordando somente com porta. Ou janela e portas quebradas, concordando com os dois. Então, se o adjetivo vem antes, só pode concordar com o mais próximo, com o primeiro. Se o adjetivo vier depois, concorda com o último ou com os dois. Beleza aí, pessoal? Essa observação aqui, ó, é naquele lance lá. Se tiver um masculino, vai para o plural no masculino, né? É só para vocês se tocarem, tá? Não tem nada demais. Agora, galera, às vezes, né? Às vezes, o adjetivo referir-se por coerência, ó, apenas a um substantivo. Deverá apenas concordar com esses substantivos, ó. Admirávamos o céu e o mar azul. Comemos peixe e laranja madura, ó. Não existe laranja, aliás, não existe peixe maduro, né? Portanto, Professor, mas existe o céu azul, né? pois é, e aí? Como é que eu faço? Se você entendeu, o que é que eu faço aqui? Ao Hã? masculino plural. Também masculino plural, né? Azul, concordando com o mais próximo, ou azuis, se tem... O mar é azul mesmo? O mar tem mar azul, não tem? São duas opções aí, né? É, exatamente. Porque às vezes eles botam assim para a gente analisar, né? Então, ó, nesse caso aqui, leve em consideração a coerência, tá? Por quê? Porque nem todo adjetivo serve para concordar com todo substantivo. Vai depender da ideia, né? Então, céu e mar azul, mas aí o azul também pode ser céu. Então, azuis, né? Agora, laranja madura, beleza, mas peixe maduro não tem peixe maduro. Então, nesse caso, só concorda com laranja. Aí, pessoal, tem que ficar ligado aqui, ó. Anota essa regra aí, destaque, tá? Ó. Caso o adjetivo
Se refira a pessoas, ó. Se refira a pessoas, concorde no plural com todos eles, tá? Então, ó, as maravilhosas, ó, Ana e Tereza, ó. Então, aqui é uma exceção. Aí é uma exceção, ó. Se não fosse pessoa, né, concordaria somente com o primeiro. Mas quando é pessoa, vai concordar com todos. Ou seja, os carismáticos, Caetano e Gil, por exemplo, né? Os talentosos, Caetano e Gil. Como é pessoa, aceita concordar com os dois. Show de bola? Agora, pessoal, eu vou ter agora um substantivo para dois ou mais adjetivos, tá? O substantivo vem primeiro, ó. Líderes, língua. Ó. Vejam vocês que a palavra líder aqui, ó, está no plural. Por quê? Você vai olhar para o último adjetivo, ó. Vejam que o último adjetivo vem logo depois do i, ó. Aqui não, ó. Vejam que o adjetivo italiano, ó, não veio logo depois do i. Apareceu um artigo antes, ó. Esse ozinho aqui. Então, isso é o que faz a diferença, ó. Se entre o último adjetivo e o i não vier artigo, o substantivo vai para o plural. No caso aqui, líderes. Agora, se o último vier com artigo, o substantivo já fica no singular. Então, os líderes americanos e italiano, os líderes, né, americano e italiano, ou o líder americano e o italiano. A mesma coisa aqui, ó. Aqui está no plural, vejam, ó, que não há artigo entre o último adjetivo e o i. Agora aqui já existe o artigo, ó. Se existe o artigo, singular. Se não existe o artigo, plural. Se não existe o artigo plural, se existe o artigo singular. Entendido isso? Entendido. Show de bola. Fiquem ligados que na hora de uma prova isso pega muita gente porque a galera não se toca de olhar o último adjetivo. Agora, né? E se o adjetivo for um predicativo no lugar do adjunto adnominal? Se for um predicativo de um sujeito simples, né? Vai concordar com ele, ó. Alunos atentos. Masculino plural. Feminino singular, feliz singular. Não, aí não tem graça, né? Regra muito fácil. Agora, quando o sujeito é composto, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o predicativo vem antes ou depois. No caso aqui, ó, veio depois. Então, se vier depois do sujeito, ele vai para o plural, ó. Concordará no plural. Regra muito fácil. Arlinda e Graça, satisfeitas, ó. Arlinda e Graça, satisfeitas. Rodrigo e Henrique, dispostos. Amor e paixão,
amor e paixão idênticos, né? Então, aqui não tem muito mistério. Agora, o que vai muitas vezes diferir é quando o adjetivo, pessoal, vem antes. Então, se ele vem antes, né? O que é que acontece? Olha só. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho um predicativo no plural, né, não, ó? Por quê? Porque ele concordou com os dois, ó. Concorda com todos, ó. Agora aqui não, ó. Aqui ele só concordou com o primeiro, ó. Lembrem que o adjunto adnominal não permite isso, tá? Concordar com os dois. Só se for pessoa, né? O predicativo não. Ele aceita tanto concordar com os dois ou concordar somente com o primeiro. Isso quando ele vier antes. Mas o que é que eu quero que vocês se toquem? Eu quero que vocês se toquem disso, ó. Se o predicativo vier no plural, o verbo também tem que estar no plural. Ó. O verbo também tem que estar no plural, ó. Se o predicativo vier no singular, o verbo também acompanha no singular. Então, aí fica mais fácil se você faz essa análise. Se for predicativo de um sujeito composto, ele vai para o plural e o verbo também. Se for predicativo de um sujeito composto, ele vier antes, ele fica no singular se o verbo também ficar. Os dois se acompanham. Deu para entender? Deu sim. Deu, professor. Show de bola. Vou anotando aí, pessoal, que essas regras fazem diferença, viu? Os concorrentes de vocês não sabem, né? Difícil, galera, verificar. Aí, pessoal, ó, predicativo agora do objeto. Quando o objeto é simples, ó, por ser adjetivo ou palavra por adjetivo, presta atenção. Concordará normal, ó, em gênero e número com o termo que exerce papel de núcleo. Ó. Isso aqui não é segredo, né? Ó. O professor encontrou a aluna confiante, singular, singular. Considerámo-lo, ó. O pronome agora vai ser o objeto, ó. Masculino, singular, tranquilo, masculino, singular. Aqui, feminino, plural, ó. Incultas, feminino, plural. Feminino, plural. Sim, quando é simples, né, facilita, né? Quando é composto é que tem as variações, né? Ó. Então, consideramos eternas a esperança e a paz, ó. Então, concordou com os dois, ó. Agora, ela julgava educados o diretor e o gerente, ó. Beleza? Agora, se forem gêneros diferentes, vai para o masculino, né? Caros, livro e revista, ó, concordando com os dois. Encontrei entusiasmados a mãe e o filho. Então, se é predicativo do objeto, e ele vem antes, né? Ele concorda com os dois aí. Tá vendo? Ó? Eternas, a esperança e a paz. Educados, o diretor e o gerente. Caros, livre e revista. Entusiasmados, a mãe e o filho. Beleza? Agora aqui, ó. Consideraram os alunos e as alunas, ó, bem preparados, ó. Concordando com os dois. Consideraram bem preparados as alunas e os alunos, ó,
concordando com os dois. Como é predicativo, ó, pode concordar somente com o mais próximo. Consideraram bem preparadas as alunas e os alunos. Então, galera, se for predicativo do objeto, ou concorda com os dois, ou concorda com o mais próximo. Show de bola? Show de bola. Diferente, né, do adjunto, que normalmente só concorda com o mais próximo. E, se for pessoa, aí que ele abre para os dois. Pessoal, vamos analisar agora a concordância do numeral. Ora, o numeral, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere, né? Por quê? Porque ele é um adjunto, ó. 2 rapazes e uma moça, né? Ó. 2 rapazes e uma moça. Não tem muito o que se discutir. Agora, eu queria chamar a atenção para cá. Se houver 2 numerais ordinais. Lembrando que numeral ordinal, já está dizendo, ó, ordinal é a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, etc. Beleza? Então, ó, quando houver 2 ordinais, referindo-se a um mesmo substantivo, ó. O primeiro e o segundo andar, ó, concordando com o mais próximo, no caso aqui, segundo, né? Ou concordando com os dois, ó. Vejam que nesse caso, o artigo vai se repetir, ó. O artigo vai se repetir. Então, é nisso que vocês devem se apegar. Se eu tiver 2 números ordinais e os dois estiverem acompanhados de artigo, o numeral pode concordar somente com o último ou pode concordar com todos, como vocês puderam perceber. Agora, o artigo, ó, só apareceu no primeiro, ó. O primeiro e segundo, ó. Não colocou o segundo, ó. Aí, nesse caso, tem que concordar com os dois. Beleza? O primeiro e segundo andares. Desabarem. Agora, se vier antes, ó. Se vier antes, seguido de artigo, ó. Concorda com os dois. Os andares primeiro e segundo, desabaram. Pessoal, assim, é uma regra que não cai muito. Mas quando cai, o pessoal sente dificuldade, viu? É só seguir aí pelo uso do artigo. Quando o numeral vier antes, se repetir o artigo, concordância facultativa. Com o último, com os dois. Se não repetir o artigo, concordância no plural. Se o substantivo vier antes, ele vai para o plural juntamente com o artigo. Os andares, primeiro e segundo. Beleza? E quando for pronome, né? Quando for pronome, é o mesmo esquema. Muitos cidadãos, ó, não tem o que. Quando é simples, né? Facilita demais. Aquelas reformas, quaisquer danos. Ó. Não tem nem o que falar aqui, né? Uma regra dessa
Não precisa nem de muito comentário. Agora, quando houver um só pronome, referindo-se, mais de um substantivo. Então, elogios e congratulações, vejam que o pronome concorda com os dois, receba-os aos montes, concordando com elogio e congratulações. Se for, pessoal, pronome de tratamento, aí vocês lembrem da sílabes, tá? Vocês lembrem-se da sílabes. O que é a sílabes? É a chamada concordância ideológica. Ou seja, eu vou concordar com a ideia. Então, vejam, que a palavra majestade é uma palavra feminina. Sua majestade, Mas vejam que o generoso veio no masculino. Por quê? Porque majestade serve tanto para rei como para a rainha. E aí, se for o rei, generoso. Se for a rainha, generosa. Da mesma forma aqui, Vossa Excelência ficou surpresa. Se for uma senadora, se for senador, aí fica surpreso. Então, ele não concorda com a palavra, ele concorda com a pessoa que é chamada de Vossa Majestade, de Sua Majestade, de Vossa Na terceira Alteza. pessoa, né? Singular ou plural, né? Hã? Na terceira pessoa do singular ou do plural, não é isso? Não, na terceira pessoa, beleza, mas aí não é concordância verbal. É que é concordância verbal. Ave Maria. Concordância nominal. Você concorda com o... Aí a preocupação não é nem com o número, é com o gênero. Então, professor, no caso, poderia ser Sua Majestade é generoso ou generosa? Não, se for homem, se ele não disser, o contexto não disser, aí pode ser tanto generoso como generosa. Ele não sabe quem é, né? Uhum. Agora, se no texto já vier o rei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí é generoso, né? Aí tem que ser generoso, exatamente. Certo. Se for a rainha, aí é É generosa. generosa, ok. Como é o nome disso? Sílabse, né, não? Sílabse, exatamente. Porque às vezes eles perguntam, tá? Sílabse na seguinte construção. Aí você se liga que sílabse é isso. Concordância ideológica. Belezas? Pronto. Aí, galera, eu vou parar aqui a gravação para eu começar um outro vídeo, tá? Para não ficar um vídeo tão grande, para eu demorar a baixar para botar lá para vocês, se quiserem ver depois, tá? Então, vamos dar um intervalozinho agora, né, na gravação. Vou parar aqui.